Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Celina Sobral. Vamos pedindo nesse instante que a espiritualidade superior nos envolva, traga energias de amor, de paz, que Jesus, nosso Mestre, também nos abrace com seu manto protetor e amigo, curando nosso corpo, nosso espírito de qualquer mal, de qualquer negatividade. Que possamos estar juntos, ligados no amor, e que os nossos corações, irradiando luz, possam nos mostrar os caminhos a seguir, diminuindo dores e sofrimento. Vamos pedindo licença de nossa parte para iniciarmos a reflexão de hoje, debaixo de toda a proteção do alto. Que assim seja. Nossa reflexão, a lição 179 de 180 do livro Palavras de Vida Eterna, nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Penúltima lição desse livro, que vitória! Que bom conseguirmos estudar essa preciosidade de Emmanuel, nos abrindo os olhos para tantas situações que ainda insistimos em cair, como seres humanos em aprendizado, em evolução nesse planeta. Então, a lição 179 chama-se Discernir e Corrigir. Discernir, né? Separar, diferenciar, corrigir aquilo que precisamos. Começa assim: com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus. Mateus 7,2. Jesus falou isso. Para nós tomarmos cuidado com a nossa forma de falar, de comentar, de julgar, porque está aí a lei de ação e reação, voltando para todos nós aquilo que damos, aquilo que fazemos. Então, que a gente possa pensar duas vezes, realmente discernir, diferenciar, separar o que a gente costuma fazer e muitas vezes nem percebe que está apontando o dedo de uma forma maldosa para o outro, que nós não temos condição de saber por que chegaram naquele ponto, porque está fazendo tal coisa. Assim como nós não gostamos que nos julgue, nós também não devemos fazer isso ao outro. E Emmanuel começa falando assim para a gente: viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. É a tal situação, olha, você está julgando. Você está vendo a pessoa fazendo isso, de repente pedindo esmola na rua, puxando uma carrocinha de papelão e diz, poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar trabalhando de tal forma, de outra. Nós temos a mania de julgar de acordo com a nossa concepção. E isso nos prejudica muito. E Emmanuel já começa abrindo nossos olhos dessa forma, ó. Você está vendo o outro com tal necessidade, em tal situação, e você já comenta a posição do outro. E continua. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Dizendo, de repente, né, pode ser uma pessoa que a gente conhecia ou que sabia da vida da pessoa, e fala, olha, ele tinha tudo. De repente pediu para sair do emprego, pediu demissão, mudou a vida dele, separou, né? De repente você estava em algum casamento, em alguma situação, então tinha tudo e por imprevidência perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu emprego, perdeu condições sociais e etc. A gente julgando, né? Olha aqui o que Emmanuel está falando para a gente. Como se a gente soubesse do que se passa no interior do outro e até minúcias do que acontece entre quatro paredes. Numa casa, numa família, num relacionamento, numa situação realmente de emprego e por aí vai. Usufrui conhecimentos superiores
e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Isso daqui é uma outra situação, né? A pessoa tinha conhecimento superior, era inteligente, tinha cursos, faculdade, etc. E pela sensibilidade, por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, chegou a situações tristes. Desculpa, gente. Mostrando também que às vezes a pessoa não devia ter caído naquilo, né? De repente sofreu uma traição, sofreu um abandono. Para que foi se meter com tal ou tal pessoa? Tudo a gente apontando o dedo. E aí cai nesses despenhadeiros do coração. Sabe lá se a pessoa não tinha que passar por aquilo? Ou de repente reencarnou numa condição de acertar tal situação e não conseguiu, como a gente também faz. Às vezes a gente vem para passar por certas coisas, ou então vencê-las logo imediatamente, e a gente não consegue pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, pelas nossas limitações que ainda existem no nosso espírito. E aí a gente fala para o outro. Ah, viu? Foi se meter com quem não devia, aconteceu isso, isso, aquilo. E aqui Emmanuel diz assim: às vezes tem pessoas menos instruídas, que nem esses que caíram e eram, né, superiores em estudos, em inteligência, etc., e consegue facilmente evitar essas situações. Dependendo, claro, também da condição moral da pessoa. Às vezes, esse outro que tinha menos estudo, menos instruída, que nem falo, Emmanuel, consegue ter jogo de cintura para outras situações, até mesmo do coração. Às vezes não se deixa abater tanto, às vezes consegue dar a volta por cima, às vezes consegue deixar de um relacionamento amoroso sofrido uma grande amizade e virar o jogo, né? Então a gente, toda vez que a gente julga, a gente erra, né? A gente não pode realmente olhar com os nossos olhares míope a situação do outro, porque nós temos língua ferina, viu? Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas almas. Aqui outra situação. A pessoa tinha oportunidade de melhoria, ou de repente nós mesmos, né? De repente, como muitas pessoas sonham, ou a condição que a gente está vivendo, ou a condição que, né, outro está vivendo, e a gente fala, nossa, olha, teve uma oportunidade tão boa e não soube aproveitar. Mostrando que a gente deve aproveitar as oportunidades, sim. Que a gente vendo no outro que ele não aproveitou, né, que ele é debalde, quer dizer, inútil, desnecessário, né? Às vezes as pessoas têm sonhos inúteis, e perdem as oportunidades que a vida nos dá, nos fazendo, sabe, manter o nosso adiantamento, a nossa evolução parada, estacionada. Então, essa falta de oportunidade, essas criaturas que ficam com outros sonhos que não vão levar a nada, que está faltando a sensatez, perde, né, por proceder impensadamente diante daquilo que vem para a gente ou para o outro. Aí ele fala, como se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas almas, nas mãos, não sabe segurar aquilo que vem. Nós temos que ficar atentos. Vem situações para a gente que são grandes oportunidades e nós perdemos, nós não sabemos segurar nas mãos, nós não sabemos aproveitar. Vamos ver direitinho se a gente não está fazendo isso. Se a gente está deixando passar coisas que não são para serem passadas. Que é para a gente pegar e agradecer, mesmo que pareça que não é tão bom. Mas é, né? Porque vem ao nosso encontro, muitas vezes a gente enxerga distorcido. Aí começa, de novo, Emmanuel fala, desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Ó, estamos num ambiente distinto, uma família, um trabalho,
capaz de nos guindar, né? Nos levantarmos lá alto, e nós preferimos desconhecer essas circunstâncias que nos favorecem, reclamando, né? Achando, devia ser melhor, como se Deus não soubesse nada em relação a gente, e a gente entra aí nessas sombras de atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Olha aí, tinha a possibilidade de situações que a gente ia se elevar, auxiliando, entendendo, perdoando. E aí, né, em situações que nos estão dando essa oportunidade, e muitas vezes a gente ou outro se envolve em tramas obsessivos que tiram as nossas forças, as nossas condições de elevação espiritual. E aí agora, nesse item 179, ele começa a dizer como é que a gente pode corrigir. Primeiro foi discernir, olha, você olha desse lado, olha desse outro lado, separa, diferencia, né? E aí ele fala isso, ó, tudo isso realmente podes observar e referir, né? Citar aquilo lá, Emmanuel falando pra gente. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. A gente não consegue chegar aonde, qual foi a causa realmente interior, espiritual daquele ser humano que a gente está julgando, saber por que ele fez aquilo. Até mesmo cometer um suicídio. Às vezes a pessoa fica, meu Deus, olha que covardia, não sei o que, para que fez isso? Devia ter enfrentado tal situação, já que teve a oportunidade disso, disso, daquilo, já tudo não soube aproveitar. Só que a gente fala para o outro, mas será que a gente, naquela situação, a gente faria melhor, a gente faria diferente? De repente, pessoas que largam famílias, largam cargos que podem auxiliar tantos na empresa, que podem ter paciência maior na família, resolve abandonar porque diz, não aguento mais, já aguentei muito, etc. E perde realmente oportunidades que Deus nos dá de reajuste, de aprendizado. E julgar o outro, a gente não consegue ir lá dentro, a gente não é Deus para saber qual foi a causa realmente de um de outro. Então, o que a gente tem que fazer é se permanecer em prece por aquele que a gente está vendo que está fraquejando, por aquele que está se mostrando sofrido, e também pedir por nós força interior, capacidade de passar por tal ou tal situação, para que a gente possa fazer melhor dessa vez de que a situação de prova ou de expiação está vindo ao nosso encontro. Sabemos, né, que temos um passado aí a acertar, e o que a gente está fazendo no presente também é responsabilidade nossa. Então, cabe a nós olharmos com outros olhos como está sendo o nosso posicionamento nessa reencarnação. Emmanuel continua. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade. É isso que a gente falou, né? Será que a gente ia fazer melhor? Ou seja, será que a gente ia fazer diferente do que o outro fez? Então, por que a gente está julgando? Então, ele fala lá, vai lá e corrige isso, ó, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito, né? Então, será que a pessoa que tem tanto sofrimento já na vida, já passou por tantas coisas, a gente ignora isso? Como seria a nossa atitude? É complicado a gente realmente se colocar no lugar do outro, e a gente precisa fazer isso. O nosso adiantamento, muito do nosso adiantamento, depende dessa caridade, desse amor em ação, desse nos colocarmos no lugar do outro. Não te permita, diz Emmanuel, assim pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Olha que lindo. Não nos deixemos pensar ou agir sem que a gente tenha o amor no coração, a solidariedade, a fraternidade para definir a atitude do outro, para poder sim auxiliar e não julgar. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão.
como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Olha, Emmanuel aí falando, né? Quando a gente esclarece a nossa mente, quando a gente é mais austero conosco mesmos, nós conseguimos entender, propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma, pela compaixão. Olha, a compaixão é importante para a gente. Sentir pelo outro paixão, amor de uma forma delicada, ter essa compaixão, esse carinho pelo outro, pelo que o outro está passando, assim como a gente quer que tenham por nós. Então, é como ele fala, é como se estivéssemos administrando carinhosamente, piedosamente, remédio para aqueles que fizeram uma cirurgia porque foram acidentados. Todos nós, quando estamos machucados, doentes, nós queremos um carinho, uma atenção, um tratamento diferenciado. Então, se a gente consegue ter esse esclarecimento interior, nós já conseguimos fazer para o outro aquilo que a gente quer para a gente. Então, é isso que Emmanuel está abrindo nossos olhos nessa penúltima lição desse livro Palavras de Vida Eterna. E ele encerra essa lição 179 falando assim: se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o bem e o mal. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Olha que lindo Emmanuel trazendo isso para a gente. A gente já consegue ter noção do que é o bem e o mal. Então a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já passou por várias situações como espíritos, em várias e várias encarnações. Então, se Deus, Pai, está nos permitindo identificar as necessidades do outro, é porque a gente já deu um passo a mais. E se a gente consegue identificar que o outro está precisando da gente, do amor, da compreensão, do perdão, é porque a gente já pode auxiliar. E a gente já poder auxiliar é um mérito muito grande para cada um de nós. A gente tem que agradecer muito, muito, muito. Como temos que agradecer aqui também essa oportunidade de refletirmos, de estudarmos juntos essas palavras abençoadas de Emmanuel para a gente, que Chico Xavier nos trouxe através da sua psicografia. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, realmente é uma lição, são lições profundas para todos nós. Como temos que aproveitar, como temos que agradecer por estarmos juntos nesse estudo, nessas reflexões abençoadas que calam fundo na nossa alma e que vão mexer lá dentro, naquelas feridinhas que a gente insiste ainda em cutucar e sangrar muitas vezes. Então, que a gente tome cuidado com a nossa palavra, com a nossa língua, que a gente diminua o julgamento, que a gente diminua o apontar o dedo, que a gente diminua esses comentários maldosos que muitas vezes fazemos para o nosso irmão, sem saber o que ele está passando, o que ele já passou, o que tem no seu espírito. Então, fica aí essa lição maravilhosa, para mim foi maravilhosa. Agradeço muito essa oportunidade, espero que você também possa usufruir desses ensinamentos de uma forma útil para a sua caminhada evolutiva. E vamos nesse instante, então, antes de agradecermos todas essas bênçãos do alto, pedirmos que as vibrações de amor, de luz, de paz, envolva todos os que estão ligados nessas reflexões conosco, abençoe, cure, traga os remédios necessários para todos nós. Que essas vibrações de amor envolvam todo o nosso planeta, todos os cantinhos, todas as nações, todos os irmãos nossos que se encontram em sofrimento, em desajuste, em desequilíbrio. Que a luz do Pai maior seja esse amor que falta para o nosso coração para agirmos melhores, para sermos seres humanos melhores. E sim, agradecemos a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, a todos os nossos mentores de luz, a casa que nos dá a oportunidade do trabalho, a esses irmãos queridos que se lembram de nós, para podermos de alguma forma
sermos úteis. Então, nossa gratidão e o nosso sentimento de amor, de carinho a todos, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz de Deus.